Salve galera do canal para mais um vídeo, meu parceiro. Vamos reagir hoje, meu parceiro, as piores frutas do diabo de One Piece. Do Ultra Nerd, mano. Ultra Nerd presente atualmente no canal, né? Bora ver aqui as piores, mano. Tô curioso. Deixa se inscrever, deixar o like. Bora lá, meu parceiro. Em One Piece, temos uma variedade absurda de Akuma no Mi que garantem os mais variados tipos de habilidades aos seus usuários. E se por um lado temos algumas frutas extremamente poderosas, por outro lado temos umas com poderes que às vezes só vão conseguir matar alguém de rir. Só que assim, ser considerada a pior Akuma no Mi não necessariamente significa que a fruta seja inútil, pois tudo vai depender das circunstâncias de uso da situação. E principalmente dos usuários. E Cara de meleca, não, essa é que poderosa. As frutas do diabo são na verdade a manifestação de desejos profundos que uma pessoa já teve na vida. Por exemplo, temos alguém que achou que seria legal se transformar em um Buda gigante dourado. Cara, ao quem mesmo nunca? tempo que temos um ser Então humano Luffy queria que tinha o sonho de se transformar em meleca não tem muito de nariz. sentido. E olha, vão ter algumas frutas nessa lista que, meu amigo, não dá pra defender não, viu? Sério, é aquele tipinho de poder que você não aceita nem de graça. Então, bora conhecer as piores Akuma no Mi já mostradas em toda a história de One Piece. Kuku no Mi. E já começamos com uma habilidade que é completamente inútil em batalha, mas para não ser injusto, ela até pode ser útil em situações bem específicas. Estou falando da fruta da comida, uma paramécia que permite ao usuário transformar qualquer objeto em alimento, podendo, por exemplo, transformar um simples tronco de árvore em carne comestível. Cara, não passa fome. Embora isso pareça incrível, essa Akuma no Mi tem um problema terrível, porque de acordo com a Big Mom, toda a comida que essa fruta do diabo cria, independente de qual seja o alimento, o gosto é simplesmente horrível. Na verdade, o cara que tem essa fruta é um chefe de cozinha chamado Straussen, e ele mesmo não gosta de usar seus poderes para cozinhar, preferindo fazer toda a comida de forma manual, ao invés de usar os poderes da sua fruta. Não tem muito sentido. Para não falar que os poderes da fruta não têm mais nenhuma utilidade, Straussen pode até evitar alguns acidentes, transformando coisas perigosas em comidas, como quando o castelo da Big Mom estava desabando e ele transformou a construção em um bolo bem macio para que ninguém se ferisse. Caraca, só que, tirando isso, sua habilidade não permite que Straussen faça mais nada. Se ele não for uma pessoa que esteja realmente passando fome, ele jamais vai usar esse Mas seu ele poder. pode usar isso em uma pessoa. Ah, não, é objeto. Que ele cria não é nem um pouco bom. Bata no Mi. Agora, pior do que ter o poder de transformar as coisas em uma comida ruim é ter um poder que envolve um único tipo de alimento. Mas, pra ser justo, algumas pessoas se mostraram muito habilidosas com frutas desse tipo, como o Katakuri e o Cracker. Ambos conseguiram transformar uma paramécia de comida, que teria tudo pra ser ruim, em poderes muito fortes. Porém, o mesmo não pode ser dito da Charlotte Galette, que comeu a fruta da manteiga, que deu a ela a habilidade de criar e controlar quantidades aparentemente ilimitadas de manteiga. Bom, com esse poder, ela pode, por exemplo, deixar superfícies e objetos mais escorregadios. O que vamos combinar, né? Nem é algo tão útil assim, já que dá pra fazer isso facilmente, sem depender de nenhum poder especial. Mas ela também pode usar a manteiga para prender inimigos, que até se mostrou ser bem pegajosa e adesiva na sua forma semilíquida. Sim, você ouviu bem, presos com manteiga. Claro que isso não vai funcionar contra um oponente que seja minimamente forte, sendo que nas vezes que Galette prendeu alguém, foi um Luffy enfraquecido, o Sanji, que tinha seus amigos de refém, e a Nami, que não é uma personagem tão forte fisicamente. Kobu no Mi. Eu apresento a vocês a fruta do incentivo, uma paramécia que dá ao usuário a habilidade de encorajar e fortalecer. Quem tá pra baixo aí, meu parceiro, e por mais incrível que pareça, no momento em que essa fruta foi apresentada, ela se mostrou bastante útil, já que ela aumenta bastante o poder de combate de quem foi motivado, chegando ao ponto de cidadãos indefesos serem capazes de derrotar uma tripulação pirata isso é muito bom. Só que existe um problema que a gente já conhece e outro que ainda não temos certeza. O primeiro é que as pessoas motivadas não são forçadas a lutar pelo usuário da fruta ou algo do tipo. Então ainda depende exclusivamente dos indivíduos quererem lutar ou não. Mas dá mais incentivo pros caras. A oratória e o carisma do personagem com essa Akuma no Mi é até mais importante do que seu próprio poder. Agora, não sabemos se a própria Bell ou Betty, que foi quem comeu a fruta, também sofre os efeitos de aumento de força ou se não funciona com ela. Se for o caso de não funcionar com ela,
ela, o que faz mais sentido. Já é uma fruta totalmente inútil em uma situação de combate 1 a 1, por exemplo. Mas em situações de guerra contra piratas ou marinheiros, é um buff em área bem legal pra fortalecer seu time. Mas isso suporte é o máximo que ela insano. pode fazer. Berry no Mi. Eu conheço aí. Agora vamos falar de um personagem que tem uma fruta muito parecida com a de um Yoko, o capitão da marinha Very Good. E sim, esse é o nome dele. A gente viu muito pouco sobre ele, mas basicamente a fruta dele lembra bastante a fruta do Bug, com a diferença que ela não tem muita utilidade. Enquanto a Barabara no Mi do Bug torna o usuário imune a golpes cortantes, agora faz sentido pedaços, ter lembrado. A Berry no Mi divide o usuário em várias bolas, fazendo ele ser praticamente imune a golpes como socos e chutes. Em teoria, são poderes parecidos que têm as fraquezas e vantagens trocadas, porém, não é bem assim que funciona na prática. No anime, foi mostrado que ele conseguia flutuar e controlar as partes igual o Bug. Mas isso parece ter sido um pequeno buff, porque no mangá ele só virava várias esferas e saía quicando por aí. Sem falar que seus ataques nem são grande coisa e podem ser bloqueados facilmente. E diferente do Bug, que consegue se remontar mesmo faltando os outros servir para alguma coisa. No caso do Very Good, ele aparentemente fica jogado por aí, até conseguir ter todas as peças novamente para se remontar. Cara, é muito ruim, mas aqui vai uma pequena curiosidade. Na versão dublada, eles falam o nome da fruta, mas não sobre o que seria o poder dele. E eu vou dizer para vocês, ele seria o Homem Baga. A fruta transforma ele no Homem Berry, que são frutinhas que aqui no Brasil recebem o nome de bagas. Então sim, ele seria o Homem Baga. Durma com essa informação. Shari no Mi. Vimos que em alguns momentos o anime deu uma buffada em algumas Akuma no Mi, mas essa aqui é tão ruinzinha que o anime preferiu fingir que ela não existe. Estou falando da fruta da roda, comida pelo Sharinguru, que basicamente permite que ele transforme suas mãos e pés em rodas, se tornando assim mas serve, roda. Teoricamente, se ele quer o usuário ir pra outro pode lugar. usar essas rodas para se locomover, o que nunca foi mostrado, mas ele mostrou que pode fazer seus braços girarem rapidamente para atacar o inimigo, como ele fez no mangá quando atacou o Frank, o que nem pareceu ser algo tão poderoso assim. Ou seja, se você comer essa fruta, no máximo você vai virar um homem carrinho de rolimã. Dá pra entregar iFood de boa, o Sharinguru apareceu em apenas não paga passagem de ônibus. Mangá. Então isso é tudo que sabemos sobre essa fruta. Tá agora, reclamando a parte engraçada é que quando foram adaptar esse personagem para o anime, eles simplesmente ignoraram a Shari no Mi e fizeram ele ser só mais um soldado normal, atacando com uma espada. Vocês têm noção que os caras preferiram animar o Homem Baga do que animar esse cara daqui? Esse é o nível de insignificância dessa fruta. Kibi no Mi. Já que falamos bastante de comida por aqui, vamos a um poder que consegue ser ainda pior que os últimos dois mencionados. A Kibi no Mi. Apesar do nome, não se confunda. Essa fruta dá ao usuário o poder de fazer dangos e não kibis. Essa paramécia foi comida pela Kurozumi, mais conhecida como Otama. A fruta permite que essa garotinha possa criar um bolinho chamado dango a partir de suas bochechas. O legal desses dangos é que se eles forem comidos por qualquer animal ou até por alguém com características animais, como usuários de Smiley, eles ficam totalmente domesticados e passam a obedecer todas as ordens do usuário que vira seu mestre. Em situações em que a Otama consiga fazer vários animais comerem seus bolinhos, até que esse poder se torna bem útil, já que ela pode construir um exército com esses animais. Porém, os efeitos da fruta passam depois de um mês, momento em que os animais afetados podem decidir continuar leais ou não ao usuário. Só que em cenários de combate direto, essa fruta acaba sendo bem inútil. E não é como se qualquer animal fosse comer os dangos só porque a garotinha tá pedindo, né? Mano, é só ela treinar, tacar na boca dele já é. A única maneira é fazer o bicho comer o bolinho à força. O que, convenhamos, não é uma tarefa nem um pouco fácil. Fora isso, mesmo que sejam tão deliciosos, os dangos não são nutritivos e não podem ser usados para matar a fome. E para piorar, criar muitos deles em um curto espaço de tempo esgota rapidamente a resistência do usuário. E apesar de funcionar com usuários de Smiley, usuários aquela galinha ali, bicho. Não são afetados pelos poderes do dango, o que limita ainda mais a utilização da fruta. Fruta da lagarta.
Essa aqui consegue ser tão ridícula que nenhum nome ela tem. Mas ao menos temos uma certeza. Hipóida comeu uma zoan e provavelmente a fruta da lagarta. Como personagem, só apareceu brevemente na guerra de Marineford. Não temos muitas informações sobre a fruta, mas seu poder basicamente permite que ele se transforme em uma criatura com características de lagarta. Mas na real, tirando seus antebraços que ficam maiores que o normal, parece que apenas o tronco dele ganha características desse inseto, sendo que sua cabeça, mãos e pés continuam humanos. Provavelmente essa é a forma híbrida dele. Mas cara, o que mais podemos falar de um poder que transforma você numa lagarta? Inútil. Tem tantos animais por aí. Tinha que ser justo esse. Se ele ao menos ganhasse uma força sobre-humana ou uma capacidade de queimar os inimigos. Mas não, ele queimar não demonstrou nada disso. Não dá, véi. Essa é de longe uma das piores Akuma no Mi de One Piece. Esse é ruim. Parece até que se transformar nesse bicho deixa o usuário mais lento e frágil que o normal. Inu no Mi, modelo Dachshund. Inu de todas as possíveis Akuma no Mi de cachorro, a do salsicha é a que você definitivamente não gostaria de ter. Com essa fruta, legal, você pode se transformar em um híbrido humano-cachorro, ou mesmo em um Dachshund completo. Por incrível que pareça, essa fruta foi comida por uma bazuca através de um processo desenvolvido pelo Dr. Vegapunk, o que acabou dando vida à arma e às características de um salsicha. Tá, seria injusto comparar a utilidade de uma Akuma no Mi que foi comida por um objeto inanimado. Mas pra pensar, se um humano comesse essa fruta, na forma híbrida ele teria um corpo alongado e desproporcional, o que até poderia acarretar algum problema de coluna. E na forma completa, o cara simplesmente seria um bacê, mano. Além disso, como os Dachshunds são uma espécie de cão que fica doente mais facilmente, a pessoa ainda ficaria suscetível a desenvolver várias doenças. Você pode ver que a arma tá o tempo todo doente, com o nariz escorrendo e espirrando sem parar. E isso eu não tirei da minha cabeça, não. O próprio anime diz que a fruta faz isso com o seu portador. Fuku no Mi. Muitas das Akuma no Mi que vão aparecer aqui são frutas que não são diretamente feitas para o combate. Então até que é meio lógico pensar que esse tipo de fruta e as outras eram para combate. Vídeo. E a fruta da roupa é uma que se encaixa muito bem nesse tema. Mas calma que ainda tem piores, viu? Essa paramécia foi comida pelo Kinemon e deu a ele a capacidade de criar roupas e outros acessórios a partir de coisas como pedras, folhas ou qualquer tralha encontrada no caminho. E considerando a utilidade dela, não podemos negar que a Fuku no Mi até que funciona bem. Ela não te ajuda em nada numa luta, mas roupas não vão te faltar. Isto é, a menos que você não tire elas do seu corpo. Porque se você fizer isso, a roupa simplesmente volta a ser o objeto original. Então, a não ser que você seja um espião ou algo do tipo, como ganhar dinheiro infinito. Essa habilidade fosse mudar a sua vida. Então, assim, essa fruta até tem uma utilidade. Só que mesmo assim, ela ainda tem limitações nisso. E vamos combinar que é uma frutinha bem mais ou menos para se ter em um mundo de piratas. Jaque no Mi. Agora, sabe o que é ainda pior do que você ter o poder de criar roupas? É o seu poder te transformar em uma roupa. Parece brincadeira, mas é exatamente isso que a Jaque no Mi faz. Basicamente, Kelly Funk, que foi quem comeu essa fruta, consegue se transformar em uma jaqueta e quando vestido por outra pessoa ou animal, ele passa a controlar os movimentos desse indivíduo. Parece bom, né? Mas diferente do que parece. O cara tem que vestir ele não controla o alvo simplesmente pulando nele ou encostando nele ou qualquer coisa do tipo. Ele realmente precisa ser vestido. Ou seja, nenhum inimigo no mundo iria ser afetado por esse poderzinho. Mas se você tiver um amigo que seja forte, aí a habilidade se torna um pouco menos inútil, já que além de controlar o corpo de quem te vestiu, você também aumenta um pouco as características físicas dessa pessoa. Por isso, Kelly sempre utiliza sua fruta para se combinar com seu irmão Bob, que naturalmente já tem uma força aprimorada. Mesmo assim, essa é daquelas frutas que a gente não quer nem pagando. Essa aí não, essa aí é ruim pra porra. Essa Akuma no Mi nem é canônica, mas eu não poderia deixar de compartilhar minha indignação com vocês. Como eu já falei, todas as Akuma no Mi são frutos da imaginação e forte desejo das pessoas sobre alguma coisa. Por exemplo, a fruta do Kaido veio da imaginação de alguém que queria muito se transformar em um dragão oriental gigantesco. Quem nunca? Tá aí um poder que é legal pra caramba. Imagina se transformar em dragão. Cuspir fogo e até botar medo naquela galera que fazia bullying com você na escola. Mas o que vocês me dizem de um poder que transforma suas mãos e pés em rodinhas de trem e que te torna o homem trenzinho? Sério, a pessoa que desejava isso só pode ter algum problema. Talvez você até pense, mas ele não é tão ruim, já que o usuário pode se mover em alta velocidade até atropelar os oponentes. Mas aí que tá, só é possível usar esse poderzinho meia boca se você
você tiver trilhos de trem por perto. E ainda você tem que sair correndo por aí nessa posição completamente constrangedora. E pra ficar ainda pior, devido à alta velocidade que se pode atingir, nem o próprio usuário tem controle pra frear quando ele quer, o que pode ocasionar vários acidentes. E aí, você gostaria de ser o homem trenzinho? Esse aí sofreu na vida. Kaido conseguiu um dos exércitos mais poderosos do mundo de One Piece, graças à produção das frutas artificiais chamadas de Smiles. Caralho, tem a fruta artificial. E se eu te falar que essa é de longe a pior de todas as frutas? Calma, eu não tô maluco. Eu sei que elas garantem poderes de Zoan aos usuários, e que é por isso que os piratas das feras eram tão temidos. Afinal, estamos falando de um exército de Zoans. Mas aqui a gente tá falando da parte boa da história. O lado ruim é que a grande maioria das Smiles acabam sendo frutas defeituosas, e ao invés de garantir poderes, elas simplesmente deixam a pessoa que a comeu em um estado em que é impossível parar de rir, até nos momentos mais tristes da sua vida. Caso você tenha comido uma Smile com defeito, você só vai conseguir dar risada. Ou seja, você perde a capacidade de expressar emoções negativas. Somente cerca de 10% dessas frutas realmente dão aos usuários habilidades semelhantes às de uma Zoan normal. E mesmo as Smiles não defeituosas ainda possuem efeitos colaterais bem problemáticos. Isso porque, na maioria dos casos, o usuário ganha partes animais permanentes e pode até acontecer de um animal real crescer no seu corpo, como é o caso do Holden, que tem um leão saindo da sua barriga. E como esses animais possuem vontade própria, é até comum eles não obedecerem e ainda atacarem o próprio usuário. E se não bastasse tudo isso, mesmo que seja uma fruta defeituosa, além de ficar rindo pro resto da vida, o usuário ainda perde a capacidade de nadar. Por isso, as Smiles defeituosas conseguem ser ainda piores do que todas as outras frutas que vimos até hoje. Mas e aí? Consegue pensar numa Akuma no Mi que seja pior que as Smiles defeituosas? Meio difícil, né? Qual dessas frutas você achou que é a mais inútil de todas? Tirando as Smiles, eu acho que seria ou o Homem Trenzinho ou o Homem Jaqueta. E esse jaqueta foi feio, mano. Esse jaqueta tem como não. Não perde tempo e já deixa aí também a sua ideia, que se ela for boa, pode até ser. Esse cara da jaqueta, tu é doido, mano. Cara, mano, não vou nem falar do trenzinho, mas do jaqueta, mano. Só nascendo de novo, meu parceiro. Só nascendo de novo. O cara pegou. O cara vai lá, pô, vou ganhar poder e tal. Do nada vira uma roupa. Meu Deus do céu, cara. Tem outros. Os outros pra mim não é inútil. Os outros pra mim servem pra ganhar dinheiro. Ali, tirando o cara da comida, né? O cara da comida. Não, o cara da comida é pra escapar em situação que é desfavorável a isso. Aí transforma qualquer coisa em comida. Mas o resto ali, mano, ganhar dinheiro. Só esses outros dois aí do trem e aí da roupa, mano, é inútil. É inútil. Ah, ainda tem aquele da bolinha, mano. Pelo amor de Deus. Pensa no cara ruim, mano. Bucha. Mas é isso. Espero que tenham gostado. E é nóis.